Como nós acabamos de cantar, eu gostaria de falar alguma coisa sobre o perdão. Que o perdão é uma das coisas, a base do nosso descanso eterno, é o perdão dos nossos pecados. Gostaria de começar lendo um versículo em Lucas, capítulo 24. Versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Convinha que o Cristo padecesse, convinha que o Cristo morresse, nos fala o versículo aqui, e que ao terceiro dia ressuscitasse. E que depois da sua ressurreição se pregasse então, no seu nome, o arrependimento e o perdão, a remissão, como nós já vimos aqui essa tarde. Remissão significa perdão. E que se pregasse o perdão dos pecados em todas as nações, em todo o mundo, começando-se por Jerusalém. Nós vemos o amor de Deus aqui já nesse início. Os homens colocaram o Senhor Jesus numa cruz. O Filho de Deus bendito, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, como nos fala a palavra, os homens colocaram o seu Filho numa cruz. Nós podemos pensar que se fosse uma coisa natural, se acontecesse com algum rei de alguma nação, que uma outra nação fosse lá e matasse o seu filho, certamente esse outro rei responderia com uma guerra imediata e mandaria essa outra nação, certamente para exterminar essa outra nação. Mas nós não vemos o que acontece aqui. Nós vemos o amor de Deus mostrando que após os homens terem matado o seu filho, crucificado o seu filho, Deus anunciando o perdão dos pecados. Nós vemos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus anunciando então através de Cristo o perdão dos pecados. Que bênção maravilhosa, como a gente não conhece a pessoa de Deus. Como a gente não prova desse amor de Deus. Esse perdão, então aqueles seus inimigos iam ter uma chance de poder se reconciliar com Deus, de poder receber o perdão através de Cristo. Se arrependendo, logicamente, como nos fala aqui a palavra, arrependendo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. O nosso capítulo que nós começamos em Efésios 1, nós já lemos, vamos voltar lá um pouquinho. Efésios capítulo 1. A certeza que os meus pecados estão todos perdoados é o único fundamento da minha verdadeira paz, da minha verdadeira felicidade, do meu verdadeiro descanso. Ter dúvidas se os meus pecados estão todos perdoados, como disse o irmão, é andar à beira de um precipício,
cada dia andando à beira de um precipício, sempre com medo, não sabendo que hora que a gente poderia cair. E se a gente caísse, nunca mais voltaria. Então a dúvida, o medo, isso que Deus quer abolir. Deus quer mostrar um pleno perdão de pecados. Nós vemos então no nosso versículo em Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em Cristo, nós temos então a remissão, o perdão, o esquecimento das nossas ofensas, dos nossos pecados, segundo a riqueza, as riquezas da sua graça. Indo lá virando a página no capítulo 2, nós vemos no versículo 7 também. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos e amigos, nós vamos ter uma eternidade da mostra das riquezas da sua graça. Nós conhecemos eu não sei dizer quem é a pessoa mais rica desse mundo, mas suponhamos que essa pessoa resolvesse mostrar para a gente toda a sua riqueza. Quanto tempo será que demoraria? Pudesse bem lentamente conhecer tudo que ela tinha, todas as joias, propriedades e títulos, seja lá o que for. Quanto tempo demoraria para a gente ver toda essa riqueza dessa pessoa mais rica do mundo? 1 ano? 2, 3, 10, 100 anos? Seria um tempo extremamente longo para nós, 100 anos? Aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, nos diz: para mostrar nos séculos vindouros. Deus vai ter uma eternidade para mostrar para nós as riquezas de Cristo, as riquezas da sua graça, da sua benignidade. Ou seja, a riqueza de Deus é Cristo. Nós vamos ter eternidade. Aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador vão poder gozar, juntamente com Deus, vão poder gozar. Deus vai mostrar todas as suas riquezas, saber tudo que Ele possuía na pessoa de Cristo. Mas a remissão vamos voltar à remissão dos pecados, o perdão dos nossos pecados. Existe um credo que eu professei muitas vezes, e eu acho que alguns aqui também professaram e professam, que diz que crê na remissão dos pecados. Mas muitas vezes essas pessoas que professam esse crédulo que crê na remissão dos pecados, eles mesmos acham ser presunção dizer que a gente crê no perdão dos pecados, no perdão pleno dos pecados. Por que presunção? Porque eles acham que é muito a gente crer no que Deus disse. Como nós lemos que Cristo mandou anunciar o pleno perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Então, crer que eu sou salvo, que eu já tenho a salvação, que todos os meus pecados foram eliminados diante de Deus, é uma presunção. Agora, não crer nisso, não crer no que Deus disse, é ser humilde, é ser piedoso. Não, onde se viu, eu sou uma pessoa muito pecadora, não mereço, eu acho que não é isso, não é por aí, acho que eu não vou merecer, eu tenho que chegar até a presença de Deus e lá Deus vai decidir o meu futuro, a minha sorte, para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Não, Deus proclama hoje o pleno perdão dos pecados, a plena certeza da salvação. E não é nenhuma presunção a gente crer naquilo que Deus disse. Vocês não estão crendo aqui no que eu estou dizendo, vocês podem crer na palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, eu creio na palavra de Deus que diz que eu tenho pleno perdão.
Eu tenho certeza disso, porque eu não recebi de homens, eu recebi do próprio Deus, a própria palavra de Deus. Deus diz que os meus pecados foram lançados no esquecimento. Agora, ficar para sempre com essa dúvida, querer ser humilde, falsa humildade ou falsa piedade, querendo estar sempre em dúvida quanto ao perdão dos meus pecados, não. Se você entrar na presença de Deus com os seus pecados, mesmo que seja um só deles, você vai ser condenado. Deus vai ter que condenar esse seu pecado. Condenar porque você não recebeu o perdão dos pecados em Cristo. Nós vemos nessa mesma epístola dos Efésios, podemos dizer assim, como Deus vê os pecados, grandes pecados, pequenos pecados. Não, Deus colocou todos os homens embaixo do pecado. Todos pecaram, nos fala a palavra, e estão destituídos da glória de Deus. Nós vemos aqui, se as pessoas podem dizer que não se pode proclamar um pleno perdão de pecados, Paulo está escrevendo para os próprios Efésios. E quem eram os Efésios? Nós lemos em Atos, eles eram idólatras, adoravam a Diana, eles tinham um templo da deusa Diana, eles adoravam idólatras. Nós vemos nesse capítulo 2, Paulo escrevendo para ele, disse, no versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira. Os Efésios são chamados filhos da ira, como os outros também. Não nos elimina isso. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos da ira. E se Paulo estava proclamando um pleno perdão para esses filhos da ira, para esses idólatras, por que não para nós? Por que nós não podemos gozar desse pleno perdão? Será que é um sonho? Será que é um mito? Uma sombra? Paulo escrever para eles a respeito do perdão dos pecados? Nós vemos em Romanos capítulo 4, versículo 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Já dizia Davi, um homem do Velho Testamento. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. É uma bem-aventurança. Nós vemos também o rei Ezequias, está lá em Isaías, capítulo 38, livro de Isaías, capítulo 38, versículo 17. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Isaías 38, versículo 17. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Já dizia o rei Ezequias. Nós vemos outras pessoas, vamos nomear todas aqui, se eles
no Velho Testamento podiam proclamar o perdão dos pecados, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, como diz o rei Davi, por que não para nós? E Paulo no livro de Timóteo, 1 Timóteo também, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo escrevendo isso no Novo Testamento. Ora, se Paulo era o principal dos pecadores, se Paulo é o principal dos pecadores, e teve o pleno perdão dos seus pecados, todos os seus pecados foram lançados atrás das costas de Deus, como nós acabamos de ler sobre o rei Ezequias. Paulo se proclama o maior de todos os pecadores. Porque se Paulo teve o perdão dos pecados, que foi o maior dos pecadores, o rei Davi e Ezequias, por que nós vamos ser presunçosos em dizer que os nossos pecados também foram todos perdoados? Será que nós vamos ser presunçosos e falar que nós estamos salvos, que os nossos pecados todos foram lançados atrás das costas de Deus? Como disse o irmão, os nossos pecados afundaram todos no mar do grande amor de Deus. E nunca mais vai subir à tona. Foram lançados no esquecimento. Deus está nas profundezas do mar do amor de Deus. Os nossos pecados como chumbo. O Evangelho quer dizer boas novas. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. O que será que significa boas novas para os homens? Foram pregadas boas novas para os homens. Faz-nos pensar que se alguém estivesse doente, e chegasse alguém à sua casa muito doente, aquela pessoa de cama, prestes a morrer, e anunciasse àquela pessoa: olha, eu tenho boas novas para você que está doente. Tem um remédio aqui espetacular. A pessoa ia ficar: puxa vida, a minha chance de cura. Só que eu não tenho certeza se ela cura ou não. Sabe que seria boas novas para quem estivesse doente? Não tem certeza que cura? Que boas novas seria, não? Nenhuma. As boas novas do Evangelho nos proclamam o perdão dos nossos pecados com 100% de segurança de cura. 100% de certeza. Pois Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro. Nos fala a palavra em Pedro. Cristo levou todos os nossos pecados sobre o madeiro. Nos fala a palavra. E essa então é a boa nova de Deus. A boa nova de Deus é 100% certeza de cura para os nossos pecados. Deus então demonstrou todo o seu amor. E quando a gente olha para aquela cruz, por que Cristo foi parar numa cruz finalmente? Teve o seu destino, foi uma cruz. Um homem bom, que andou fazendo bem aqui, como ele foi parar numa cruz, proclamando aquelas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Por que terminou aquele homem sua vida ali naquela cruz? Se nós olharmos bem, o Filho de Deus bendito morrendo ali naquela cruz, nós vemos a necessidade do nosso arrependimento. Nós vemos que Deus é um Deus santo. Deus não suporta o pecado, mas Deus teve que tratar com os pecados. Deus lançou em Cristo os nossos pecados. Os nossos pecados trouxe também sobre Cristo a ira, como nós vemos em Efésios. Nós éramos filhos da ira.
a ira que nós iríamos receber, o juízo que nós iríamos receber por causa dos nossos pecados, essa ira caiu toda sobre Cristo. Ora, se os meus pecados já foram julgados, se houve necessidade de uma pessoa justa e santa, pessoa do Senhor Jesus, morrer, por que então que eu tenho que falar a respeito de pecados? Como disse o irmão, o pecado existiu para Jesus. Existiu para Jesus. Cristo levou os nossos pecados. Uma pessoa que me substituiu na cruz. E Deus aceita essa substituição. Porque Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Comprovando a eficácia dessa obra. Deus ressuscita o Senhor Jesus dentre os mortos. Nós vemos que a cruz de Cristo serviu para Deus tratar com o pecado. E a ressurreição de Cristo mostra-nos que Deus agora proclama o perdão. Porque já foi executado todo o juízo. Deus agora pode proclamar o perdão. Porque o juízo Cristo já pagou. E agora Cristo ressuscitado, como ele mesmo disse, que nós lemos em Lucas, que se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, agora pode ser pregado o perdão dos pecados. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, mostrar para cada um aqui que todos possam sair daqui com a certeza do perdão dos seus pecados, sem nenhuma dúvida pairando. Não é possível um crente andar, ter plena felicidade nas coisas de Deus, se ele não tiver a certeza do perdão de todos os seus pecados, que nenhum ficou para trás, nenhum deles. Se a gente não entender, como disse o irmão, nós não podemos gozar das coisas de Deus, nós não podemos apreciar as coisas de Deus, se nós não entendermos. Eu não posso apreciar, estar totalmente perdoado, se eu não entender a obra de Cristo. Se eu não ver aquela pessoa de Cristo morrendo por mim naquela cruz. Se eu não ver isso daí, eu não posso gozar de pleno perdão. Eu preciso me achegar até a cruz, olhar e realmente ver que aquela obra não foi uma pequena obra. Foi a maior obra de todos os tempos, que Deus mesmo estava fazendo. Em toda essa criação não existiu e não vai existir nenhuma obra comparada com aquela obra da cruz de Cristo, quando Cristo morreu. A mais maravilhosa, a mais perfeita obra que Deus fez foi a obra da cruz, onde mostrou todo o seu amor, dando o que de mais precioso ele tinha, seu próprio filho. E agora então, esse perdão, obviamente que quando a gente reconhece os nossos pecados, quando a gente se vê pecador, existe a necessidade de perdão. Quando eu reconheço as minhas faltas, é que eu entendo que existe uma necessidade de perdão. Eu errei. E se eu errei para com alguma pessoa, eu preciso do perdão dessa pessoa. Se eu causei algum dano para alguma pessoa, eu devo ser perdoado por aquela pessoa. Se eu quiser ter um relacionamento normal com aquela pessoa, continuar meu relacionamento com ela, eu preciso que ela me perdoe. E assim é o nosso caso para com Deus. Quando eu me reconheço pecador na presença de Deus, quando eu olho para aquela cruz e vejo Cristo morrendo pelos meus pecados, o quanto Deus odeia o pecado, eu vejo que eu preciso de um perdão, e que Cristo foi o meio, aquela cruz, Cristo foi o meio pelo qual eu obtive esse perdão, e que Deus oferece agora o perdão, mesmo sendo seu inimigo. Deus demonstra seu amor para comigo, para com todos.
em entregando o seu Filho. Essa salvação, então, não tem como deixar o homem em dúvida. Existe um versículo que eu gostei muito, está em Lucas capítulo 1. Versículo 77, é o cântico de Zacarias. Versículo 76, Lucas 1, 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo 77 nos diz: para dar ao seu povo, aquele menino, Jesus, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Será que ele veio para dar o conhecimento da salvação? Se eu tenho dúvida quanto à minha salvação, é porque eu quero, porque Cristo veio mostrando exatamente o conhecimento da salvação, da remissão dos pecados. Está escrito aqui que Cristo viria. Deus já tinha um plano para Cristo, que Cristo viria aqui para remir o seu povo dos seus pecados. Será que Deus deixaria essas boas novas do Evangelho? Será que seria meias novas, como eu já disse? O caminho não está ainda claro? Será que Deus ia fazer uma obra meio escura, uma obra cinzenta? Não, a obra de Cristo é clara. Deus não deixa dúvida nenhuma, Deus não faz obra pela metade. E a nossa condição de pecador, o nosso perdão diante de Deus, nosso julgamento diante de Deus, não é o mesmo que nós temos diante dos homens. O padrão de Deus é um, e o padrão dos homens é outro. O padrão dos homens muda, dependendo o padrão de bom ou mal, muda dependendo da época. Nós não ouvimos dizer, os nossos pais não nos dizem que no tempo deles não era assim, não acontecia essas coisas. Hoje existem coisas que são suportáveis, que já não são más. Esse aí é o juízo do homem. O homem faz o seu próprio juízo, da sua maneira. Mas Deus não deixa nada. Deus não amolece no seu juízo. Quanto ao pecado, Deus não suporta o pecado. É aquilo que nós vemos na cruz. O padrão do juízo de Deus não muda. Nosso padrão na presença de Deus não muda. Não é como um juízo de homens, não, que nós podemos amolecer. Não. O pecado foi julgado. Cristo foi morto. A morte foi vencida. Satanás foi calado. E agora nós temos a vida proclamada em Cristo. Então, a maneira como Deus perdoa o pecado é uma única só. É a obra da cruz. Cristo levou todos os nossos pecados. Ali o homem sai de um lugar de julgamento para um lugar de misericórdia. A palavra nos diz que Cristo vai ser o nosso juiz. Juiz dos crentes e juiz dos incrédulos. Nós vemos para os crentes, para dar galardões, para os incrédulos, para dar conforme as suas obras. E o destino final, nós sabemos que é o lago de fogo. E por isso que nós estamos dizendo aqui essas boas novas, nós não queremos que nenhum daqui se perca. Existe perdão para todos.
Isso não quer dizer que todos estão perdoados. Deus proclama o seu perdão para aquele que aceitar o Senhor Jesus, para aquele que se arrepender e aceitar o Senhor Jesus, ele tem o perdão, ele tem a vida eterna, ele entra nas bênçãos. Como disse um irmão, a única bênção negativa que nós temos, se é que pode dizer assim, a bênção negativa é o perdão dos nossos pecados. Nós perdemos o quê? Perdemos os nossos pecados e perdemos o juízo que eles mereciam. E a nossa bênção positiva é a herança que nós vamos ter com Cristo na glória. A bênção negativa, se pode dizer assim, né? Nós perdemos os nossos pecados, nós perdemos o juízo que eles mereciam. E quanto aos pecados, se eu me converto hoje, será que os meus pecados, até quando eu me reconheci como pecador, será que eu tenho o perdão desses pecados? Até hoje. E daqui para frente, os meus pecados futuros. Não, esse é o nosso relógio de tempo. O nosso relógio de tempo existe presente, passado e futuro. Mas para Deus não existe presente, passado e futuro. Deus é eterno. E para começar, todos os nossos pecados, quando eles caíram lá em Cristo, naquela cruz, eram pecados futuros. Todos os pecados eram futuros. Daqueles que creram, os pecados que caíram em Jesus eram pecados futuros. Eles não haviam ainda sido cometidos, mas Deus, conhecendo todas as coisas, fez cair sobre Cristo os nossos pecados, para que eu gozasse agora, quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu recebo esse perdão, quando eu me reconheço pecador, para que eu gozasse dessa salvação plena, desse gozo, dessa certeza plena. Quando aquele ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus, quando Jesus disse para ele, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele se reconheceu que eles estavam ali porque eles mereciam, mas ele disse, esse homem nenhum mal fez. Ele disse para o outro ladrão, ele não fez mal nenhum, mas nós estamos aqui porque nós merecemos. Eles foram ladrões e outras coisas que eles fizeram. Cristo disse para ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória. Cristo disse para ele, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se aquele ladrão tivesse podido sair daquela cruz, se liberassem os cravos da sua mão, os cravos dos seus pés, e o colocassem de novo na sua vida cotidiana, ele estaria sujeito a pecar, por pensamentos, por palavras e por obras, ele estaria sujeito a pecar. Mas se ele tivesse cometido algum pecado, será que ele perderia essa promessa de Cristo de estar com ele no paraíso? Não perderia. Ele se reconheceu o pecador, reconheceu que merecia aquilo que ele estava padecendo, mas que Cristo era justo, e Cristo disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então, todos os seus pecados foram perdoados. E aquele ladrão não tinha condição nenhuma de se redimir dos seus pecados ali. Não tinha quem o ajudasse. Aquele ladrão estava preso na cruz, não havia ninguém que o ajudasse, que ele pudesse sair dali, ou que ele mostrasse algum outro tipo de arrependimento, a não ser aquilo que ele disse por palavras. Para o Senhor Jesus, bastou o curto testemunho daquele ladrão na cruz. Para Cristo foi o suficiente.
Conta-se uma história que eu gostei muito, me comoveu bastante. A história de um rei, de um país. Nós sabemos que o rei é um chefe supremo, ele tem todo o poder, ele tem o poder de vida, o poder de morte. E era um caso que ele num dos seus dias, não sabemos dizer porquê, se ele tinha acontecido uma coisa muito feliz com ele, se era o dia do aniversário do rei, ou se ele queria demonstrar um pouquinho da sua compaixão, ele resolveu que iria perdoar um preso que tivesse na cadeia. Sabemos, como eu já disse, que o rei tinha o poder de soltar, de deixar preso 1 mês, 2, 10 anos, o resto da vida, poder para mandar matar, para deixar sair. Esse rei, então, muito poderoso, resolveu, num dia, então, fazer a sua volta nas masmorras, nas prisões. Prisão daquele tempo não é como a de hoje. Prisão, a pessoa ficava num escuro, numa escuridão, num lugar completamente imundo. Ficava relegado lá, ter que morrer à míngua, dependendo da sua pena. Então esse rei resolve perdoar uma pessoa. Ele resolveu que ele iria dar uma clemência para quem fosse o prisioneiro. Então ele entra numa primeira cela, com sua guarda toda, entra na cela, o preso se ajoelha, ele diz: homem, por que você está aqui, neste lugar? E aquele homem diz: ó majestade, não queira saber, os homens se enganaram a meu respeito, eu estou aqui porque me condenaram injustamente, me disseram que eu fui o que roubou o meu vizinho e que escondeu as suas coisas na minha casa. Eu sou um homem bom, eu posso com as minhas próprias mãos trabalhar, não preciso estar aqui, eu estou aqui injustamente, eu não mereço. E o rei ouviu: muito bem, homem. Saiu, fechou a cela novamente, foi para uma segunda cela, abriu a porta, o prisioneiro reverenciou a majestade e ele perguntou: homem, por que você está aqui? Ele disse: eu estou aqui porque numa situação contra mim, eu acabei matando o meu vizinho, mas o meu vizinho me molestava todos os dias, e foi num incidente que aconteceu, e eu não mereço todas essas coisas, eu sou um homem bom, eu tenho minha família, eu tinha o meu trabalho, eu acho que também os homens caluniaram contra mim, armaram uma cilada a meu respeito, e eu não mereço estar aqui nesse lugar. O rei ouviu, fechou a porta da cela, saiu e percorreu toda a prisão. E interessante que todos os presos tinham uma desculpa a respeito do seu pecado. Todos os presos queriam mostrar uma condição que os levaram a cometer tal ofensa, tal pecado, tal crime, menos reconhecerem que eles eram culpados. E o rei então, no final, disse: não existe mais nenhum prisioneiro. E os guardas disseram: existe um muito mal, majestade. Esse homem não merece nem ser visitado. E o rei diz: não, mas eu quero visitá-lo. E entra então na cela desse homem e pergunta para ele: homem,
por que estás aqui? Ele diz: Majestade, eu estou aqui porque sou um salteador, porque sou um criminoso, Majestade, porque assaltava as suas caravanas, tomava prisioneiros e matava-os da sua própria corte. Majestade, eu falava mal da sua pessoa. Quantas vezes disse mal da sua pessoa? Majestade, eu fui um homem cruel. E tinha uma lista de coisas para confessar para o rei. E finalmente ele disse: Majestade, eu estou aqui nesse lugar porque eu mereço. E por sua clemência, eu não fui pendurado numa forca. Todos os outros prisioneiros haviam se justificado. Todos eles tinham uma desculpa para o seu pecado. Nenhum deles era digno do perdão do rei. O rei ia sair de lá e ia falar: não existe uma pessoa, eu quero perdoar. Mas como eu vou perdoar se não existe ninguém que se julga que é um criminoso, que é um ladrão, que é um fora da lei? Como é que eu vou perdoar? Não havia um digno. Finalmente, o rei achou uma pessoa digna do seu perdão. Uma pessoa que ele poderia dizer: homem, você está perdoado. E aquele homem então não tinha advogado nenhum, não tinha ninguém que o socorresse. E aquele homem saiu livre, então, porque o rei havia decretado. Essa história nos lembra muito bem o Evangelho. Muito bem o Evangelho. O Senhor Jesus, o homem na glória, Senhor Todo-Poderoso, como eu já disse, Senhor de todas as coisas, veio até esse mundo procurando pecadores. Como disse Paulo, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo veio buscando por pecadores. Cristo atraía pecadores. Nós vemos em Lucas 7 a mulher que chorou aos pés de Jesus, mostrando o seu arrependimento. Foi atraída pelo amor do Salvador. Ela era uma pecadora. Cristo, então, como aquele rei, veio a esse mundo buscando dar o perdão. Mas, como os homens, Cristo, Deus quer somente que o homem reconheça o seu pecado. Se o homem reconhecer o seu pecado, reconhecer um pecador, Deus está pronto a perdoar. Deus quer dar esse perdão, mas Ele não pode dar porque o homem: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Oh, mas não existe quem tenha sede. Não existe quem se julgue um pecador. Então, quando eu me reconheço pecador, quando eu me arrependo, eu tenho os meus pecados perdoados. Eu posso sair livre, porque quem perdoou os meus pecados foi o rei. E o rei tem a palavra final. Quem pode dizer para mim: você não está perdoado? Quem ousa aqui alguém levantar e dizer: você não está perdoado? Para mim. Tem alguém que ousa dizer para mim que eu não estou perdoado aqui? Quem vai dizer? Pois Deus disse que eu estou perdoado. Ninguém pode dizer. Eu simplesmente aceito o que Deus disse. Que eu recebi a remissão dos pecados. Creio na remissão dos pecados. E se eu creio na remissão dos pecados, eu não tenho dúvida.
Olha, eu professo, se eu professo uma coisa, como é que eu vou ter dúvida? Como é que vai ser a pretensão minha em dizer que eu sou salvo? Se Cristo veio para salvar, se eu sou um pecador, se eu me reconheci como um pecador, eu mereço perdão. Senhor Jesus, eu mereço o seu perdão, porque eu sou um grande pecador. É isso que nós devemos nos reconhecer na presença de Deus, que eu sou um pecador, mas que Cristo é um grande Salvador. E não existe tamanho de pecados, não existe números de pecados que Deus não possa perdoar. E o sangue de Cristo, nos fala a palavra, nos purifica de todo pecado. Não nos fala de alguns pecados. A palavra fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se existe um pecado grande demais, o amor de Deus, o sangue de Cristo, é maior do que esse pecado. Deus é poderoso para salvar todo aquele que se achega a Ele, contrito de coração. E Deus quer salvar aqui essa noite. Deus está propondo esse perdão. Tem alguém aqui que não deseja aceitar esse perdão? Tem alguém aqui que deseja aceitar esse perdão? Que precisa desse perdão? De graça. Oferecido a cura de graça 100%. Espero que toda alma que aqui esteja essa noite, possa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Possa sair daqui com uma certeza que ninguém tira mais. O passar do tempo não tira essa certeza de salvação e de perdão de pecados. O pecado que eu cometer amanhã, porventura, se eu vier a cometer, não vai me tirar essa certeza. Eu simplesmente tenho que confessar os meus pecados. E o sangue de Cristo é suficiente para pagar todos os meus pecados. Deus está pronto para receber, mas Deus quer receber você contrito, coração contrito. Podemos cantar mais um hino?